Oi, meus amores! Estou de volta e com um tema que o Senhor me incomodou muito para falar para vocês. Na verdade, nós vamos ter a nossa primeira série do canal, uma série com 3 vídeos e o tema vai ser atitudes que gritam. Então, nós somos aqueles que Deus quer usar e como tema, desse primeiro vídeo dessa série, o Senhor colocou no meu coração o tema atos de bondade. Atos de bondade são atitudes que gritam. E esse primeiro vídeo, sobre essas atitudes que gritam, esses atos de bondade, nós vamos ler Lucas capítulo 3, começando do 7. E diz assim a palavra de Deus: Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras. Quem dizia? João Batista. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam: então o que nós havemos de fazer? E aí João responde: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. É interessante porque ao ler esse versículo, o Senhor saltou logo aos meus olhos a questão da resposta de João Batista. Ele fala: olha, o machado já está na raiz, e aí se você não der bom fruto, vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Esse discurso era muito forte, então as pessoas começaram a perguntar: então, João, o que é que nós devemos fazer? Eu não quero ser cortado e lançado no fogo, eu quero algo que seja uma resposta para eu mudar essa situação. E aí ele fala de atos que mostram compaixão, altruísmo, misericórdia, bondade, benignidade, longanimidade. Só que aí você pode até ser tentado a pensar que, então se eu fizer uns atos, eu vou conseguir ter a salvação e aplacar a ira de Deus contra o pecado, essas coisas. Ou seja, dando a indicar que são os atos que realmente levam à salvação. Porém, o próprio João, antes dele falar sobre todas essas ações, João fala, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, se nós decidimos em nossa vida olhar em direção a Jesus, mudar nosso ponto de vista e aceitar o dele, reconhecendo que nós não somos nada sem ele, que nós precisamos de um Salvador e ele é o nosso Salvador, nós mudamos de direção. Nós estávamos em uma direção e aí nós nos convertemos a Jesus, nós mudamos a nossa direção no caminho de reconciliação a Deus através de Jesus. Ele é o caminho. A partir desse momento é que nós vamos realmente exibir frutos de arrependimento, porque nós mudamos a nossa posição, encontramos a graça de Cristo e em resposta a essa graça, em resposta a esse amor, nós produzimos frutos que são dignos de arrependimento. E as pessoas veem esses frutos. Então, nesse vídeo, o que eu gostaria de falar para vocês em relação a atos de bondade é porque eles não estão dissociados da nossa fé. Até porque Tiago já fala que a fé sem as obras é morta. Então não adianta nada você falar que você tem fé em Deus, que você é crente, que você já tem a salvação, se você não faz nada para a pessoa que está ao seu lado. Aquela fé ali é totalmente morta.
Como é que ela vai chamar a atenção das pessoas que estão ao seu redor e você vai poder apontar para Cristo? Não tem como. É através dos atos de bondade que você afirma que você foi modificado, que você foi transformado pela obra salvadora de Jesus. É através dos atos que você mostra que você não tem mais um interesse próprio, mas você prefere o interesse do próximo. Que você não tem mais o egoísmo centrado em sua vida, mas agora a vontade de Deus é que interessa. Agora os atos de bondade são apenas consequência da fé que você tem em Jesus. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que realizar atos de bondade exaltam o nome de Jesus, são atitudes que gritam que nós não somos daqui, que nós pertencemos aos céus e que Jesus pode mudar qualquer situação. Hoje nós vivemos uma geração, eu tenho percebido que essa talvez seja a última geração antes de Jesus voltar. E Deus tem chamado muitos jovens, muitas pessoas para nações, porque a Bíblia também fala que antes de Jesus voltar, todas as pessoas conhecerão o nome de Jesus. Todas elas ouvirão falar de Jesus. E eu creio que Deus tem levantado nessa geração muitos missionários que irão às nações. Mas a questão é que nós também estamos vendo muitos jovens preocupados simplesmente quando forem chegar lá, quando estiverem exercendo o seu chamado, naquela nação, naquele país perseguido. Mas na verdade, enquanto estão aqui no tempo presente, não querem fazer nada. Não querem fazer nada para impactar a sua geração. Não querem realizar atos de bondade. Não querem honrar os seus pais. Não querem ceder seu assento no ônibus para os mais velhos ou as pessoas que necessitam. Não querem esperar no final de uma fila, mas preferem, enquanto encontrarem um conhecido, furar a fila para se auto-beneficiar. E o Senhor nos diz hoje para deixarmos de ser a geração que só espera viver o chamado lá na frente, mas vive o dia de hoje, fazendo a vontade dele, produzindo frutos de arrependimento. Não é simplesmente você dizer que tem fé em Jesus, é preciso você agir crendo que Jesus vive e que Jesus, por transformar você pode hoje ser uma pessoa totalmente diferente. No versículo 15 desse mesmo capítulo fala que estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, o ungido de Deus, aquele que viria para salvar o povo. Ou seja, eles viram sabedoria, eles viram bondade, eles viram verdade na vida de João. E eles estavam cogitando se ele não era o próprio Cristo. E aí, o que é que João faz? No versículo 16, João diz: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é muito mais poderoso que eu, o qual não sou digno nem de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, por seu caráter, pela forma como ele agiu, ele foi até cogitado como um provável Messias. Mas aí o que foi que ele fez? Ele apontou para o verdadeiro Messias. Ele apontou para Jesus, dizendo que ele era o único digno e ele era o Todo-Poderoso. Que ele nem era capaz, nem era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Então, enquanto a gente faz ato de bondade, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Porque não é para nossa glória, não é para receber elogios, não é para receber nenhum favorecimento, mas é unicamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja diferente, marque a sua geração hoje, procure fazer e produzir frutos dignos de arrependimento. Realize atos de bondade, seja gentil com a sua mãe, seja gentil com o seu pai, com toda a sua família. Ore por eles. Muitas vezes nós oramos pelos nossos amigos, oramos pelas pessoas de fora, oramos até pelas nossas outras nações, mas nós não oramos pelos de casa. Se eles precisam de oração, que seja a nossa oração primeiro por eles. Em nome de Jesus, que você seja muito abençoado, seja fiel a Deus. Realize os sonhos de Deus na tua vida. Não deixe para amanhã o que Deus tem para fazer na sua vida hoje. Que Deus te abençoe muito. Um beijo.